No dia 22 de abril, pouco antes do amanhecer, Roma se envolve em um silêncio incomum. Uma simples notificação aparece nos telefones dos jornalistas na estação. O Santo Padre adormeceu no Senhor. Em 10 minutos, a notícia percorre o Borgo como uma onda de choque. Os cafés que normalmente abrem no escuro para servir os trabalhadores, Jean, de repente, seu proprietário, desligava o rádio no meio de uma música de Parolin Conte. Até a máquina de expresso faz uma pausa. Na Praça de São Pedro, algumas freiras interrompem seu rosário quando ouvem o zumbido baixo. Sepultura. Do sino da Basílica. Um sino, depois 2, e então todos os outros respondem, tecendo no ar um manto sonoro que faz os paralelepípedos arrepiarem. O protocolo do Vaticano é acionado ao segundo. Primeiro, a identificação formal do corpo pelo camerlengo. Ele bate 3 vezes na testa do pontífice caído com um pequeno martelo de prata, pronuncia seu nome de batismo, espera o silêncio. Em seguida, anuncia: o Papa está realmente morto. Nesta frase ressoam mais de 1000 anos de tradição e um toque de vulnerabilidade. A Igreja, universal, mas humana, se reconhece órfã. Imediatamente. O anel do pescador é colocado sobre uma almofada carmesim, pronto para ser quebrado, como para lembrar que, sem pastor, nenhuma nova decisão pode ser gravada em mármore. Em toda parte, as telas gigantes que cercam. A praça ainda transmitia o fluxo contínuo das audiências de quarta-feira. De repente passa para preto e branco, congelado. Na imagem do Papa, beijando um bebê, na semana anterior. No Twitter, Pray for Francis sobe para o topo das tendências mundiais. Em menos de 1 hora, supera os números registrados após a final da Copa do Mundo dos chefes de estudos, dos quais alguns nunca haviam felicitado o pontífice em vida. Publicar mensagens de condolências. Em Buenos Aires, os sinos da capital tocam em eco. Em Manila, milhares de fiéis se prostram nas ruas. Assim que souberam da notícia em Kinshasa, um grupo de jovens canta em Lingala. Nosso pai se foi, mas a fé permanece durante este tempo. No coração do Palácio Apostólico, os secretários adiam seu calendário. Cada audiência, cada viagem planejada, cada carta designada para imediatamente. Os corredores se tornam um labirinto de portas fechadas. O cardeal, mestre de cerimônias, lê em voz alta o ritual dos novendiales. 9 dias de missa. De liturgia, de procissão. Ele levanta os olhos para a Assembleia. Ninguém o interrompe, mas todos já pensam na logística titânica que se aproxima. O Papa repousará na Basílica por 3 dias, depois uma missa fúnebre de ritos romanos, seguida do sepultamento nas grutas do Vaticano. É preciso gerenciar a chegada das delegações, garantir a segurança das multidões, distribuir água, estender os horários dos museus, antecipar uma afluência recorde. Do lado de fora, as câmeras passam de um rosto choroso para outro. Uma criança argentina segura uma bandeira de albice. Luz. Uma avó italiana acende uma vela gigante. Ajoelha-se. Beija as lajes frias. O sol finalmente se levanta, pintando a cúpula de Michelangelo de um púrpura escuro. Mas antes que atinja seu zênite, uma nova data se impõe. 26 de abril. Dia escolhido para o funeral solene. Apenas 4 dias para que Roma se prepare para receber uma maré humana que pode quebrar todos os recordes. 4 dias para que o mundo digira o fim de uma era. E, nos bastidores, uma contagem regressiva completamente diferente acaba de começar. Aquela que levará os cardeais, jurados e atores de uma peça milenar ao conclave. Porque se o luto unifica. A eleição que se aproxima promete inflamar paixões e prognósticos. O trovão desta manhã é apenas o primeiro rugido de uma tempestade espiritual e política, cujo desfecho permanece, por enquanto, um segredo zelosamente guardado atrás das pesadas portas da Capela Sistina. Mal o boato da morte pontifícia se espalhou, o Vaticano entra no que os iniciados chamam de seu zero. No Palácio Apostólico,
Um cerimoniário fecha com uma volta de chave a porta do escritório papal. Na fechadura, um selo de cera vermelha traz a marca do camerlengo. Cardeal Kevin Farré. É ele agora, quem detém plenos poderes, mas poderes estranhamente limitados. Ele pode assinar cheques para os salários, mas não nomear um bispo. Ele gerencia as emergências. Sem poder tocar na doutrina, no momento em que ele quebra o anel do pescador, esse círculo de ouro que autenticava cada decisão de Francisco, um vazio jurídico espiritual se abre, como se a barca de Pedro tivesse perdido seu leme. Bem no meio de um estreito cheio de obstáculos na sala ducal, os prefeitos dos dicastérios depositam cada um dossiê de couro marrom, marcado, com seu brasão. 7 vagas eu suspendo minhas atividades. Apenas um punhado deles permanece em função. O grande penitenciário, para as absolvições gravíssimas, o capelão apostólico para a caridade. O vigário-geral de Roma, para as tarefas pastorais locais. Todo o resto, finanças, doutrinas, cultura, comunicação, entra em modo de espera. Até mesmo as contas oficiais nas redes sociais param de tuitar por algumas horas. A voz da Igreja Universal parece ter se apagado junto com a de seu pastor. Essa pausa forçada não afeta apenas os escritórios revestidos de madeira. Ela se insinua até no cotidiano dos católicos. Os seminaristas, à espera de ordenação, ficam sabendo que sua consagração, prevista para a semana seguinte, foi adiada. As religiosas, a quem foi prometido o reconhecimento oficial de seu novo instituto, veem o decreto bloqueado em uma gaveta. Em Paris, um evento da reforma da religião, bispo auxiliar prestes a ser nomeado. Permanece. Administrador diocesano. Interino, enquanto a carta de nomeação assinada, mas não selada, se junta à pilha de decisões suspensas. No entanto, a máquina não para completamente. Nos porões do palácio, o escritório da capelania continua a carregar caminhonetes com pacotes de alimentos. O cardeal Krajewski, fiel ao estilo de Francisco que aprendeu no campo, distribui sacos de dormir para o sem-teto dos subúrbios romanos. A caridade, por sua vez, não conhece trégua. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado, teoricamente, parada, valida, discretamente, um despacho urgente, para as embaixadas, segurança reforçada ao redor dos dignitários que chegam, vergonha de água, funeral. Nos meios de comunicação, questiona-se: a Igreja pode funcionar sem Papa? Os canonistas lembram que a sucessão apostólica garante a continuidade dos sacramentos. Mas eles admitem que, sem timoneiro, o navio avança lentamente. A cada dia 100 pontífices começam a pesar. Sem cartas encíclicas, sem nomeações estratégicas, sem um rumo claramente definido. Os fiéis prendem a respiração, conscientes de que este silêncio institucional prepara o rugido da futura eleição. Pois se o mundo parece suspenso nos bastidores, já se ouvem murmúrios de confidentes. Os cardeais contam seus votos, medem suas alianças, e os primeiros esboços de coalizão aparecem em cadernos, que são fechados assim que um jornalista se aproxima. Assim vai a sede vacante. Um paradoxo vivo, mas a antimobilidade é tensão, vazio e efervescente. O Papa não está mais, mas sua sombra paira sobre cada corredor, lembrando a todos que a Igreja, gigantesco organismo de fé e diplomacia, respira na expectativa de um novo coro. O falecimento do soberano pontífice congela instantaneamente a alta administração, mas as repercussões se estendem muito além das muralhas vaticanas. Cada diocese descobre às vezes com espanto que toda nomeação de bispo, todo reconhecimento de ordem religiosa, ou toda reforma em espera está bloqueada até nova ordem. Em Lille, o padre pressentiu para o sucesso. Entregue ao arcebispo cessante, guarda sua carta de missão em uma gaveta. Em Manila, o projeto de erigir uma nova diocese permanece em suspenso. Mais espetacular é que a canonização do jovem Carlo Acutis
celebrado pelos meios de comunicação como o influenciador de Deus, é abruptamente adiada. Certificado médico, ata, data gravada nas estátuas, tudo estava pronto. Bastou uma assinatura faltante para que o sonho de milhões de jovens católicos fosse adiado. Esse congelamento institucional repercute até nos seminários. Os candidatos ao sacerdócio que contavam com uma ordenação iminente veem sua cerimônia ser adiada. Cindy, nos corredores silenciosos das 10 castas, os dossiês espessos se acumulam. Litígios matrimoniais, pedidos de dispensa, estruturas, paroquial. Reorganizou. Cada pasta agora traz a mesma anotação manuscrita. Aguardar. O próximo Papa. Como resultado, os canonistas estão sobrecarregados de perguntas, enquanto os fiéis continuam a se casar, batizar seus filhos e enterrar seus entes queridos. Pois os sacramentos permanecem válidos. Mesmo sem um bispo de Roma, nem tudo está parado. Em um canto quase subterrâneo do Vaticano, o cardeal esmoleiro Konrad Krajewski mantém o ritmo. Suas caminhonetes saem todas as manhãs da Via della Conciliazione, carregadas de refeições quentes, medicamentos e cobertores. Os peregrinos descobrem, divertidos, que a única conta no Twitter ainda ativa pertence à esmola apostólica. Sem declaração teológica, mas fotos de sopas fumegantes servidas ao sem-teto. Enquanto isso, as pequenas irmãs das maternidades católicas recebem a ordem de abrir um dormitório extra para os peregrinos. Prova de que a caridade não se submete a nenhuma vacância de poder. Sob essa aparente inércia, as redes de oração se multiplicam. Novena digital, terço noturno, vigília, TikTok onde jovens recitam o Salve Regina em 10 idiomas. Uma paralisia jurídica, certamente, mas uma efervescência espiritual que nada parece poder extinguir. E enquanto os escritórios dormitam, as ruas de Roma começam a se encher de uma multidão vinda dos 4 cantos do mundo, ávida, para prestar uma última homenagem e talvez lançar um primeiro olhar para aquele que em breve assumirá a chave do sótão de São Pedro. Pois agora, a cidade se prepara para viver um afluxo que ninguém pode realmente conter. Ao primeiro raio de uma manhã morna, o som das malas já ressoa sobre os paralelepípedos do Borgo. Os primeiros peregrinos caminharam a noite toda para estarem na fila antes da abertura das portas. Em menos de 2 horas, a colunata de Bernini se transforma em uma serpente viva. Ela ondula até o castelo de Santo Ângelo, depois transborda para as margens do Tibre. Escoteiros filipinos entoam uma Ave Maria em tagalo. Aposentados poloneses respondem em latim e as câmeras do mundo inteiro buscam o melhor ângulo para capturar essa maré colorida. A imprensa fala de 200.000 visitantes esperados. Mas os comerciantes romanos juram que esse número será rapidamente ultrapassado. Os hotéis estão lotados em um raio de 40 quilômetros. Alugam-se sofás, terraços, até mesmo vagas de estacionamento para montar uma tenda. A agência dos museus do Vaticano, percebendo a oportunidade, abre excepcionalmente das 8 horas da manhã às 2 horas da noite. Os ingressos que evitam filas são vendidos mais caros do que um clássico da Lazio. Enquanto isso, os vendedores ambulantes ofereciam as cores dos terços fluorescentes e dos ponchos descartáveis. Está chovendo, minha irmã, compre 2. Prova de que até mesmo o luto tem seu mercado. Na nave tentacular de São Pedro, o corpo do Papa repousa sob um manto escarlate. O silêncio que reina quando as portas se abrem contrasta com o clamor exterior. Cada visitante avança 3 passos, inclina-se, desliza um bilhete de oração e então é suavemente empurrado por um guarda. Vaticano. Os mais emotivos choram sem restrições. Outros filmam cada segundo, como para provar mais tarde que estavam lá na praça. Voluntários distribuem água, lembrando aos peregrinos que a espera em pé pode durar até 8 horas. A espera torna-se um rito, tempo para meditar, cantar, às vezes debater em voz baixa sobre o futuro conclave. Na terceira noite, uma procissão de tochas faz o contorno das muralhas leoninas,
Milhares de velas vistas da cúpula desenham na noite um caracol de luz. Para muitos, esse momento vale mais do que qualquer homilia. É a comunhão pura de um povo que ainda não tem pastor, mas já respiram em uníssono. E se essa multidão, aparentemente indomável, anunciasse algo mais do que uma simples despedida, você verá que, além do fervor, cada passo aproxima os cardeais de uma escolha que poderia transformar a face da igreja. Uma vez que os sinos se calam e a multidão é canalizada, os holofotes se voltam para um teatro mais discreto, as congregações gerais. Cada manhã, 135 cardeais em batina vermelha reúnem-se na aula do sínodo para fixar a data do conclave. A Constituição Apostólica lhes impõe esperar pelo menos 15 dias após a morte do Mamossi Papa, mas não além do Vespino. Esse prazo, longe de ser um simples protocolo, serve como terreno de observação. Nos corredores contam-se os abraços, identificam-se os apartes, anota-se quem almoça com quem. Pois antes de entrar sob os afrescos de Michelangelo, cada um quer conhecer a força real de seu grupo. 3 nomes já se destacam nos cadernos oficiosos. O cardeal Luiz Antônio Tagle, o sorriso de Manila, encanta com seu carisma jovem e sua facilidade linguística. Dizem que ele poderia abrir amplamente a porta da Ásia. O secretário de Estado italiano Pietro Parolin, astuto, diplomata, mas sobrecarregado de dossiês financeiros espinhosos, encarna a continuidade, ou até mesmo o retorno, a uma gestão mais clássica da Cúria. Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, reconhecido como um artífice da paz tanto em Kiev quanto em Bangui, reúne aqueles que sonham com um pontífice pastoral, capaz de falar às margens na sombra. O húngaro Peter Erdő une a ala mais conservadora. Ele avança disfarçado, contando com um voto de bloqueio para se colocar à frente após várias votações. Em torno deles formam-se coalizões. Em questão fluida, os eleitores da África exigem uma voz mais firme contra a pobreza. Os da América Latina querem continuar a linha social de Francisco, enquanto os prelados da Europa Oriental temem um abrandamento doutrinário. As apostas clandestinas explodem nos cafés do Borgo. No entanto, por trás dos números, o Espírito Santo nunca levou em conta os apostadores. Ainda assim, cada sinal é examinado, um leve atraso, um discurso, enfim, um olhar insistente, pode deslocar uma dezena de votos e precipitar um candidato na fumaça branca, ou excluí-lo. Com o passar dos dias, a atenção atinge até mesmo os peregrinos que acampam na praça. Eles acompanham os boletins de rádio como um jogo de suspense, ignorando que a verdadeira partida está apenas começando. Pois quando a porta da Capela Sistina se fechar, restará apenas a consciência de cada um, diante de sua pequena urna de bronze. E as divisões que já estão latentes nas congregações correm o risco de se manifestar abertamente em breve. Com a primeira votação concluída, enquanto os cardeais trocam sorrisos diplomáticos, a base católica murmura sobre um duelo muito mais direto. Nos conventos e nas redes, 2 grupos afiam seus argumentos. De um lado, os defensores da tradição brandem o missal e o direito canônico para eles. Um novo papa muito aberto arriscaria desfiar a doutrina. Eles temem as bênçãos de casais fora do casamento, se alarmam ao ouvir falar de mulheres diáconas e murmuram que um dia a missa poderia perder seu latim. Literalmente, do outro lado, os reformadores citam a sinodalidade como palavra de ordem. Eles imaginam uma cúria descentralizada, leigos votando no sínodo, uma igreja que fala sobre o clima. Antes de falar sobre proibições, os mais fervorosos retomam o slogan do caminho sinodal alemão, sem retorno. A fratura não é apenas ideológica, é geográfica. Na África e na Ásia, muitos querem uma linha firme sobre a moral, convencidos de que clareza rima com crescimento. Na Europa Ocidental, teme-se mais a fuga dos fiéis, se nada mudar. Nas Américas, a questão social da água é a mais importante, dominado. É necessário um papa capaz de enfrentar a grande potência do norte? Cada um compila seus números, número de batismos, fundos de caridade,
influências midiáticas. Todos querem provar que sua visão é a única viável. A menor declaração se torna uma análise detalhada. Quando o cardeal Müller adverte que um pontífice muito progressista poderia causar confusão, os conservadores aplaudem. Mas 3 horas depois, o cardeal Hollerich responde que o amor não se regulamenta, desencadeando uma onda de curtidas entre os reformadores no YouTube. Outros influenciadores e teólogas fazem podcasts a todo vapor. Seus títulos rivalizam em dramaturgia. Herança ameaçada. A reforma ou o declínio, no fundo, todos sabiam que a fumaça, branca, não apagará essas linhas de falha. Ela apenas as revelará à luz do dia, pois o próximo pontífice terá que escolher, consolidar, superar ou reinventar. E enquanto os teclados esquentam, os fiéis continuam a se casar, comungar, rezar, como se a tempestade fosse apenas um rumor distante. Mas o rumor se aproxima e o cotidiano das paróquias em breve sentirá o abalo. Nas paróquias de todo o mundo, a vacância do trono é vivida inicialmente de forma discreta. O mistério da missa permanece intacto, mas o ar parece mais pesado, como se cada celebração prendesse a respiração. Os fiéis descobrem. Rapidamente, os sacramentos continuam sem interrupção. Os casais se casam. Os recém-nascidos recebem a água batismal, os doentes. Seus cuidados. A igreja é muito mais do que um homem, lembra. Um padre de campanha, enquanto ele assina o registro no final de um ato de casamento no interior. Algo está faltando. As audiências de quarta-feira se calaram. Os tweets pontifícios cessaram. As encíclicas apareceram, permanecem presas nas prensas do Vaticano. Esse silêncio institucional dá lugar a um fervor mais difuso, quase artesanal. Nas grandes cidades, as vigílias de oração se multiplicam. Em Paris, de todos a Basílica do Sacré-Cœur permanece aberta a noite toda. Em Bogotá, grupos de jovens improvisam rosários cantados na Plaza Bolívar. As redes sociais explodem, sob a hashtag Rezem por Francisco. Compartilham-se intenções, fotos de velas acesas e até mini-podcasts de 3 minutos, onde catequistas explicam a sede vacante para as crianças. Essa mobilização digital não impede o comércio de funcionar a todo vapor. Estátuas, medalhas, camisetas, habemus, patientiam, são disputados como lembranças de conselhos. As livrarias católicas veem suas prateleiras vazias antes do meio-dia. Encomenda-se online biografias do Papa falecido, mas também guias do conclave para entender a próxima eleição. Nos seminários, o ambiente oscila entre excitação e frustração. Os ordinandos repetem a liturgia, conscientes de que sua ordenação pode ser adiada por 1 mês, talvez 2. Nas comunidades religiosas, alguns noviços brincam dizendo que a próxima sandália que calçarão dependerá da cor da fumaça. Ao mesmo tempo, as associações de caridade observam um aumento repentino nas doações. Para muitos crentes, doar se torna a maneira mais concreta de apoiar a igreja, na falta de novas diretrizes vindas de cima. Para os crentes no dia a dia, a vacância se assemelha a um cruzamento. Avançamos, mas ficamos atentos. Os padres pregam mais sobre a esperança e o discernimento. Os leigos releem os textos conciliares para entender a sucessão apostólica. As crianças perguntam quando o avô de todos os batizados será substituído. Em tudo, sente-se uma curiosa combinação de rotina e urgência, de calma litúrgica e de fervor interior. E, no entanto, por trás desse aparente equilíbrio, uma pergunta persiste. O que fará o próximo Papa com as reformas pendentes, as finanças vulneráveis, as expectativas globais? Pois assim que o sino da Capela Sistina soar à porta, ele será o primeiro Papa da vida. Na primeira sessão de votação, este cotidiano ordenado pode mudar num piscar de olhos. E é precisamente esse arrepio do desconhecido que mantém agora a comunidade católica em suspense. Nos bastidores acolchoados do Vaticano, uma pergunta está nos lábios de todos. E depois, pois o novo pontífice não herdará um prato de prata,
mas uma mesa cheia de dossiês urgentes. O primeiro, espesso como um missal, trata do lugar das mulheres. Diaconato, feminino, feminino. Pregações ampliadas, governança nas 10 castas. Alguns cardeais veem nisso a chave para uma renovação pastoral, outros o início de uma ladeira escorregadia. Cada grupo brandindo estatísticas e imperativos. Mas todos sabem que uma palavra do próximo Papa poderia transformar séculos de práticas. Ou congelar o debate por uma geração inteira. Logo ao lado, um dossiê verde claro traz a menção. Urgência climática, a Laudato Si também ressoou, mas a máquina continua lenta. Carvão no sul, lobbies no norte. Catástrofes em toda parte. As ONGs católicas imploram por um líder que fale em Davos. Assim como aos pescadores de Kiribati. Imagine um pontífice que proclame o ecocídio como pecado maior, faça as chancelarias tremerem e galvanize os jovens peregrinos que brandem lágrimas. Já, cartazes. Salve a criação, Santo Padre. Em seguida, vem o famoso fichário, marrom das finanças, cheio de post-its vermelhos. Processos imobiliários, déficit crônico, opacidade das fundações. Aqui, a margem de manobra depende de 2 signatários. Um novo Papa poderia impor uma auditoria externa total. Ou, ao contrário, temporizar, para preservar antigas cumplicidades. Os funcionários do governo murmuram que uma reestruturação rápida faria explodir mais escritórios do que um obus. Mas talvez salvaria as contas antes do colapso. E então há as fraturas doutrinárias. Bênção de casais à margem, acesso à comunhão para divorciados recasados, diálogo com os tradicionalistas exasperados. O pontífice e o OSMEU terão que escolher entre manter um equilíbrio precário ou decidir, mesmo que isso signifique perder fiéis de um lado para ganhar de outro. Na capela, Parolin, um cardeal, confidencia em voz baixa. O próximo Papa será cirurgião ou emergencista, mas certamente não anestesista. Por enquanto, o mundo só vê a chaminé da Capela Sistina e aguarda a fumaça. Mas por trás da cortina, alguns sonham com um João 24 reformador. Outros com um Pio XIII restaurador. E um punhado aposta em um nome ainda nunca pronunciado. Aconteça o que acontecer, a primeira homilia na lógia decidirá o rumo, uma palavra sobre a periferia, um gesto em direção a uma mulher, um piscar de olhos para a criação, e a igreja poderia se lançar em horizontes que ninguém ainda ousa mapear. Até esse momento, os corações se apertam, as orações sobem, e o desconhecido permanece como a maior promessa.